Senhor, o nosso desejo é que aquilo que acabamos de cantar seja algo real e presente em nosso meio. Oramos ao Senhor para que, de maneira muito especial, que o Espírito Santo possa ter total liberdade em nosso meio para falar aos nossos corações, para mudar as nossas vidas, para mudar a nossa mente, para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado, Senhor. Como é bom poder cantar e exaltar louvores ao Teu nome. Como é bom, Deus, poder cantar sobre aquilo que o Senhor fez por nós. Como é bom poder exaltar ao Senhor. E se hoje nós podemos abrir os nossos lábios e cantar ao Senhor, só podemos fazer isso porque um dia o Senhor nos alcançou com a Tua graça. Louvado seja o Senhor, Deus. Muito obrigado. E pedimos para que esse Espírito possa nos convencer do nosso pecado, do juízo, e possa, Deus, nos aproximar do Senhor para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Para que essa noite possamos provar-nos a realidade da Tua presença em nossas vidas e em nosso coração. E para que isso mexa com a gente, para que isso mude o nosso coração, para que isso mude o nosso caráter, para que isso produza mudanças reais em nossas vidas. Porque quando o Senhor está presente, nada, Deus, fica igual, Deus, tudo é diferente, tudo muda, porque temos a oportunidade de nos parecer com Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pode sentar. Boa noite, pessoal. Muito bom poder estar com vocês mais uma noite, poder cultuar a Jesus com vocês, com a igreja de Cristo. Muito bom poder cantar louvores que exaltam ao Deus Trino, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito. Como é bom poder ter um tempo muito especial de adoração. Obrigado, pessoal, pelo louvor. Fui muito abençoado, edificado, ministrado por vocês. Deus seja louvado pela vida de cada um aqui que somou, que nos ajudou através dos seus talentos e dons. Queridos, uma alegria muito grande poder celebrar Jesus com vocês essa noite. E o que nós cantamos aqui, meu desejo, a minha oração é para que seja algo real, para que realmente Jesus Cristo, o Espírito dele esteja presente em nosso meio, falando com a gente, nos exortando, nos encorajando, nos impulsionando para mais perto de Jesus. A minha oração, o meu desejo, a nossa oração, na verdade, a gente ora aqui antes de começar o culto, com os voluntários que vão trabalhar. A nossa oração é para que tudo isso aqui seja sobre Jesus. Eu não quero que você saia falando, poxa, que igreja, poxa, que louvor, poxa, que pregação. Eu quero que você saia daqui falando, poxa, que Deus maravilhoso, que Jesus Cristo maravilhoso, porque é tudo sobre Ele, nada sobre a gente. Nós não somos aqui um fim em si mesmo, mas é tudo sobre Jesus. Então eu espero que você ouça essa palavra, ouça esse nome mais vezes e queira conhecer mais de Jesus que transforma, que é por causa dele, somente por causa dele que nós estamos aqui essa noite. Efésios capítulo 6, essa é a nossa série. Aqui na rede nós estudamos por séries, essa é a nossa série, o que cremos, como vivemos. E nós estamos aqui já há alguns meses, desde o ano passado, estudando a carta que Paulo escreveu aos Efésios. É uma carta muito especial, é uma carta preciosa. Foi uma carta que Paulo escreveu para uma igreja muito especial. E nós estamos assim debruçados sobre ela já nos últimos meses, estudando texto por texto, verso por verso, e tentando compreender aquilo que Deus quer para nós, para a sua igreja. Nós escolhemos esse tema porque esse é um tema que resume muito bem Efésios. Se você está vindo aqui já há algumas semanas ou meses, você vai relembrar comigo aqui uma pequena revisão. Se é a tua primeira vez hoje, não tem problema, eu vou revisar contigo, eu vou explicar para você a ideia desse tema, porque ele resume muito bem o que é a carta. Se você dividir Efésios em duas partes, é uma carta que Paulo escreveu para uma igreja. Se você pegar essa carta e dividir em duas partes,
a primeira parte você vai perceber que o apóstolo se preocupa em falar sobre o que nós cremos. Qual é a base da fé cristã? Por que fazemos o que fazemos? Qual é a base da nossa crença? Efésios capítulo 1, 2 e 3. Na verdade, Paulo, ele fala de maneira assim muito bela e magistral. Ele fala sobre o Evangelho. O Evangelho, queridos, é uma mensagem a ser proclamada. O Evangelho é uma mensagem que diz quem você é e quem Deus é. E Paulo fala isso nos 3 capítulos primeiros de Efésios. De maneira muito direta e transparente, ele diz quem nós somos. E ele fala: vocês estão longe de Deus, vocês são pecadores e estão mortos espiritualmente. É uma linguagem forte, é uma linguagem firme, mas ele usa essa linguagem, ele não esconde isso da gente, ele não nos engana. E nós cremos nisso. Nós cremos que todo homem está distante de Deus, ele está morto espiritualmente, e não há nada que ele possa fazer para dar um passo em direção a Deus. Paulo fala isso. Mas não é só isso que nós cremos. Essa talvez é a má notícia. A má notícia que ninguém gosta de ouvir, mas a má notícia é necessária para se ouvir. Que você sem Cristo, você sem Deus, é alguém totalmente perdido. É alguém totalmente escravo dos seus próprios desejos. Esse é o homem sem Deus, é o que Paulo coloca aqui. Mas a boa notícia que nós cremos é o que Deus fez para resolver essa situação. E Paulo diz que Deus deu um passo em nossa direção. Paulo diz que Deus nos amou e se entregou por nós. Paulo diz que Deus nos salvou. Olha que loucura! Nós éramos necessitados de salvação. Nós éramos seres que precisavam de ajuda. E Paulo diz: Deus fez isso por mim e por você. E é pela graça, é um presente de Deus. Não há nada que você possa fazer para merecer a sua salvação. Você pode vir aqui tentar entregar dinheiro, você pode vir aqui tentar entregar boas obras. Não há nada que você possa fazer para merecer a sua salvação. E nós cremos que é um presente de Deus, e Paulo fala isso no capítulo 1, 2 e 3. E a partir do capítulo 4, há uma mudança, e essa mudança ela passa para a praticidade. Porque Paulo passa a falar sobre como nós vivemos. E nós temos conversado aqui sobre isso. Como que alguém que entendeu o Evangelho vive? Como que alguém que compreendeu o amor de Deus? Como que alguém que foi confrontado por essa mensagem, se arrependeu dos seus pecados e foi confrontado e alcançado por esse amor maravilhoso de Deus, como que essa pessoa passa a viver então? E é muito legal estudar sobre isso, porque a gente vê muita confusão nessa área. E Deus nos chama para ser diferentes, e alguns acham que é para ser esquisitos. E a gente está começando a entender aqui juntos como que um cristão vive. E é o capítulo então 4, 5 e 6. Hoje nós iremos conversar sobre o Evangelho no trabalho. Como que alguém que compreendeu o Evangelho trabalha? Qual é a relação dele com seus empregados e com seus patrões? Como que nós podemos compreender o Evangelho no trabalho? E alguém pode talvez me interromper: Tiago, peraí, você pulou um trecho aqui, porque eu vi semana passada, e você falou sobre o capítulo 5, terminou o capítulo 5, falou sobre casamento, e hoje eu estava assim preparado, eu trouxe meu filho, porque hoje a gente fala sobre pais e filhos. Você está pulando Efésios 1, 2, 3 e 4, não estou pulando, eu estou apenas fazendo uma pequena inversão aqui. E eu irei pregar, na verdade estarei com o leitor de fora para pregar sobre pais e filhos da semana que vem. Tá bom? Então se você é pai e trouxe o seu filho, traga ele semana que vem. Se você é filho e trouxe seu pai, traga ele de novo na semana que vem. E se você é pai e não trouxe seu filho, faça um esforço. E se você é filho e não trouxe seu pai, também faça um esforço para vir semana que vem. Porque na semana que vem, em Efésios 1, 2, 3 e 4, falaremos sobre pais e filhos. Hoje eu vou falar sobre o verso 5 até o verso 9, e falar sobre como o Evangelho ele molda a forma como nós trabalhamos. O que acontece quando alguém que encontra Cristo, como que essa pessoa passa a desempenhar a sua carreira? O que muda em um patrão, o que muda em um diretor, o que muda em um gerente, o que muda em um funcionário quando ele compreende as boas novas de Jesus? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, tá bom? Leia comigo então, vai ser projetado aqui o texto, mas é bom você ter sua Bíblia e ficar acompanhando aí. Efésios capítulo 6, do verso 5 ao verso 9.
e diz assim: olha, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Vamos orar? O Senhor nos conduz nesses próximos minutos para que a nossa reflexão, para que o nosso estudo seja dirigido, Deus, não por mim, mas pelo Senhor. Como cantamos aqui, Deus, para que Teu Santo Espírito enche os nossos corações e esse lugar, e possa aplicar essa palavra no coração de cada um da forma que o Senhor quiser. Deus nos exorta se necessário, nos ensina, nos encoraja, muda corações, se assim for a Tua vontade. Mas eu só peço, Deus, para que de alguma forma o Senhor fale conosco, para que não tenha ninguém aqui que apenas saia indiferente, mas para que cada um seja tocado pela Tua palavra, Deus, que não volta vazia, que é viva e que é eficaz. Nós cremos nisso, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Queridos, o texto começa causando, porque a primeira palavra de Paulo é escravos. E talvez você não tenha muito contato com a Bíblia, você está assustado. E talvez você já leu esse texto várias vezes, não está assustado, mas deveria estar, porque é uma linguagem pesada. E a primeira pergunta é: sério isso? Sério mesmo que a Bíblia está falando para escravos, para senhores? Será que é essa a dinâmica? Será que a Bíblia apoia a escravidão? E se você fez essa pergunta para o texto, parabéns, é uma pergunta muito sincera. Deveria de fato olhar assim, nos assustar, pelo menos nos assustar e se perguntar: cara, como assim? Me explica melhor isso. Porque como que a Bíblia, será que a Bíblia ela aprova e apoia a escravidão? Então é importante, antes de a gente entrar no texto em si, eu dar para vocês alguns pontos, algumas características que vai te ajudar a entender melhor esse texto. Fique bem atento. Em primeiro lugar, queridos, esse é um texto que trata da relação daqueles que têm autoridade e daqueles que estão sob autoridade. Paulo, ele fala sobre escravidão, é verdade, e falar sobre isso para nós leitores modernos remete muita coisa ruim na nossa cabeça. Porque o referencial que nós temos de escravidão é um referencial muito ruim. É o referencial da escravidão americana, é o referencial da escravidão brasileira e por aí vai. Mas Paulo aqui, ele não pretende tecer comentários ou alguns comentários sobre as estruturas sociais da época. Paulo não pretende colocar algum juízo de valor sobre a escravidão e falar que isso é certo ou se é errado. O que ele quer é apenas fornecer importantes instruções de como que um cristão pode viver debaixo dessas estruturas sociais criadas de modo semelhante a Cristo Jesus, de modo coerente com o Evangelho, tanto para aqueles que exercem autoridade, como aqueles que estão debaixo de autoridade. Além disso, preste muita atenção, no contexto antigo, a escravidão aqui, do contexto de Paulo, do povo de Éfeso, era um tipo de escravidão bem diferente daquilo que remete à nossa cabeça. Eu fico pensando se por algum motivo Paulo fosse referir aquele tipo de escravidão que nós vemos nos filmes, nos livros de história. Não sei quem já viu aquele filme 12 anos de escravidão, já viu? É chocante, forte demais. Eu não consigo imaginar Paulo falando sobre aquele tipo de escravidão e não com uma palavra de condenação, logo de cara, para não dar margem para segundas ou terceiras interpretações. Mas no contexto paulino, naquele tempo, a escravidão ela era um pouco diferente. Em primeiro lugar, ela era diferente porque geralmente não era uma questão racial, até porque todas as raças e culturas da época praticamente possuíam escravos. Em segundo lugar, a escravidão era um pouco diferente porque
normalmente pessoas se tornavam escravas para poder liquidar uma dívida. Era uma forma de transação social. Naquele tempo não existia falência, naquele tempo não existia, não acabou meu dinheiro, vou declarar falência. Aqui não. Era muito comum pessoas trabalharem, se colocarem como escravos para o seu credor até pagarem as suas dívidas. Era um tipo diferente de escravidão. Existiam também aqueles escravos que, por causa de viver em pobreza extrema, eles se vendiam como escravos a um senhor bondoso e benevolente, a fim até mesmo de desfrutar de uma melhor qualidade de vida. A própria pessoa se colocava como escravo para que pudesse morar na casa daquele senhor, poder viver uma vida melhor do que viveria morando naquele contexto, devido à sua pobreza extrema. A escravidão naquele tempo, queridos, os estudiosos dizem que, em geral, as pessoas conseguiam sua liberdade com 30 anos de idade. Sim, elas viviam muito menos, tá ok? Mas em geral se conseguia com 30 anos de idade. E era muito comum escravos serem libertos e depois continuarem a trabalhar para os seus senhores, os antigos senhores, numa relação de prestação de serviço. Os escravos, eles trabalhavam com horários fixos, eles possuíam seus horários livres, e geralmente, não todos, mas muitos eram livres para ir e vir nos seus horários livres de não de trabalho. Havia até casos de escravos que eram líderes na igreja, diáconos e presbíteros, tá ok? E que acabavam sendo autoridade espiritual sobre os seus senhores, que faziam parte da mesma igreja. Existem relatos de escravos que eram presbíteros, autoridade espiritual, e senhores de escravos que faziam parte da pregação e estavam debaixo da autoridade desses escravos. Percebe então que era um contexto diferente de escravatura, mas ainda assim, não é que era diferente que a Bíblia apoie ou aprove esse tipo de escravidão. Então tome cuidado para você não ler o texto achando que Paulo tolerava essas relações dessa forma. Não. Efésios simplesmente não diz o que Paulo pensava sobre esse sistema, visto que não é o objetivo dele aqui falar sobre isso, falar sobre os males sociais com os quais ele concordava ou discordava. O propósito aqui era falar a maneira como cristãos deveriam lidar e agir com relação a esse contexto. Tá bom? Então, uma vez bem estabelecido, eu quero que vocês entendam que talvez a proposta de Paulo é colocar para aquele povo e para todos nós aqui, que o Evangelho, entenda muito bem, que o Evangelho, que essa mensagem de quem nós somos, de que Deus é, o que Ele fez, deve ser uma lente por meio da qual nós enxergamos o mundo, os relacionamentos e também o trabalho. Queridos, muitos de vocês trabalham, muitos de vocês irão trabalhar. Eu espero que você, adolescente, jovem, saiba disso, que pelo menos o teu pai espera que você trabalhe, porque o mais rápido possível, seja um trabalhador. Alguns talvez estão desempregados, mas querem trabalhar. A proposta é que o Evangelho é essa lente pelo qual você deve enxergar o trabalho. E aqui vai colocar alguns princípios para a gente, princípios simples, mas profundos, para empregadores e empregados, para patrões e funcionários, para quem está sob a autoridade de alguém e para quem está exercendo a autoridade. Se você olhar para o verso 9, nós vamos desde o início, mas se olhar para o verso 9, você vai dizer que ele iguala logo de cara todos. Olha o verso 9: tratem da mesma forma. Paulo coloca senhores e escravos, profissionais, gerentes e funcionários, aqueles que estão debaixo da autoridade, aqueles que exercem autoridade, todos debaixo do mesmo patamar, todos debaixo do mesmo guarda-chuva que é o Evangelho. E eu quero ver alguns princípios importantes com vocês a partir desse texto, tá bom? Em primeiro lugar, queridos, eu quero que todos vocês entendam que Deus está interessado no seu trabalho e na forma como você se coloca sob a autoridade de alguém ou como você exerce a autoridade. Paulo ele surpreende os leitores ao propor um Evangelho que diz respeito não somente à vida espiritual, mas o Evangelho que pega toda a vida. Nós temos o costume de ver uma vida dualista, de separação de coisas, onde cristãos são cristãos apenas em alguns contextos
e não conseguem ter a mente aberta para entender que Deus quer que você viva o Evangelho em todos os contextos. Você deve entender que a sua vida cristã não se resume somente aos cultos de domingo ou às atividades espirituais durante a semana. Você precisa entender que os valores básicos do Evangelho, eles são utilizados em todas as esferas da vida. E as pessoas têm dificuldade de compreender isso. Na verdade, dificuldade de compreender que Deus está tão interessado em o que você vai fazer amanhã às 9 horas da manhã, tanto quanto Ele está interessado no que você está fazendo hoje aqui durante esse culto. Paulo está mostrando para aquela igreja que o Evangelho tem implicações em cada área da sua vida, e cada área você deve olhar para ela à luz desse Evangelho. É uma lente primária que vai se enxergar todas as coisas. Por isso que ele fala sobre sexualidade, é por isso que ele fala sobre casamento, é por isso que ele fala sobre relação de pais e de filhos. Ele aborda todas as esferas, ou tenta abordar todas as esferas da vida, porque o Evangelho tem a ver com tudo isso. E o trabalho, queridos? O trabalho é essencial para você viver o Evangelho de maneira plena. Porque o tempo que você passa no trabalho, talvez a maior parte da sua agenda semanal é dedicada em horas de trabalho. E é justamente lá que Deus quer que você entenda como viver o Evangelho naquele contexto. Entenda bem, Deus está interessado na sua profissão. Deus se alegra na sua profissão. Deus tem uma missão para a sua profissão. A gente tem aquela ideia de que espiritual, para Deus usar você, a gente espiritualiza demais as coisas. A nossa visão é que Deus, Ele só deve usar ministros e pregadores e gente que se propõe a falar e abrir a boca para falar de Bíblia, e não. Deus se propõe sim a usar médicos para dar remédio, professores para dar sabedoria e conhecimento e assim por diante. Deus sim quer usar pessoas que fazem roupas, que praticam a lei, que cultivam o campo, que operam pessoas machucadas, que avançam na ciência, que cuidam de crianças. Tudo isso faz parte do trabalho de Deus. Deus estabelece que tudo que nós fazemos, nós podemos fazer para a glória de Deus. E se você não pode fazer para a glória de Deus, não faça. Mas nós precisamos ter essa visão integracional, onde o Evangelho diz respeito ao seu trabalho, onde você precisa olhar para o seu trabalho com as lentes do Evangelho e viver o que de fato Deus quer que você viva. Queridos, Deus está muito interessado no que você faz no trabalho, porque Ele atua em você através do seu trabalho. O segundo ponto que eu quero dividir com vocês é que o local de trabalho, ele é um excelente meio para você viver a realidade e a mudança que o Evangelho produz na sua vida. No trabalho é apresentado para cada um de nós o contexto ideal para vivenciar os valores do reino. O trabalho é o local ideal para você realmente provar a sua fé, para você realmente demonstrar o fruto do Espírito Santo. Porque, como eu disse, é talvez onde você passa a maior parte do seu tempo trabalhando. E se Deus está mudando a sua vida, um dos bons lugares para você perceber essas mudanças é no seu contexto de trabalho. A forma como você trabalha diz muito se você realmente compreendeu o Evangelho. Olha comigo o verso 5 que Paulo diz. Paulo diz sobre alguns valores. Ele coloca, olha, obedeçam aos seus senhores, respeitem, temam essas pessoas. A ideia do temor aqui é de reverência, de respeito, com sinceridade de coração, como a de Cristo. Ele continua no verso 6, olha, obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os fazem, quando eles estão observando, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo estabelece aqui princípios que, se você tira o contexto de trabalho, são aplicados em qualquer contexto. Respeito por pessoas, obediência a quem você deve prestar obediência, fazer as coisas de boa vontade, com alegria. São princípios que podem ser aplicados em qualquer contexto da vida. E são princípios que devem ser aplicados no contexto de trabalho. Eu creio aqui que, dentro desse ponto, nós podemos pensar em alguns princípios que o texto nos revela, que ainda que indiretamente, sobre essa relação entre Deus e
de trabalho, sobre essa relação em como você pode trabalhar para a glória de Deus, sobre essa relação de como que o Evangelho muda o teu coração e a tua mente, para você encarar o trabalho de uma outra forma, porque esses versos, eles impulsionam você a olhar de uma forma completamente diferente, para exercer a sua profissão de uma maneira completamente diferente. Eu penso, por exemplo, em dependência de Deus. O trabalho é um dos melhores ambientes para você aprender a depender completamente de Deus. Nós cremos que sem Deus você não vive, sem Deus você não se move, sem Deus é impossível você respirar e se mover se não for a pessoa de Deus e a permissão dele. O trabalho é um bom ambiente para você trazer Deus para o seu contexto de trabalho, porque sem Ele você não é nada. Você pode achar que você chegou onde chegou por causa do teu próprio esforço. Por favor, não pense assim. E se você pensa, se arrependa. Porque só pode dar um passo para qualquer direção se for a graça, se for o amor de Deus por você. E ainda que você não seja um cristão, ainda que você jamais considerou a existência de Deus, não tem problema. Deus ainda assim te abençoa. Deus ainda assim te derrama graça, nos termos de graça comum sobre a sua vida, para que você possa desempenhar o que você desempenha, para que você pudesse chegar onde você chegou. Mas Paulo coloca para a gente aqui, que no contexto do trabalho, por favor, lembre da dependência de Deus. Em segundo lugar, eu penso que o trabalho é um contexto ideal para que você possa desempenhar a integridade. E essa é uma das grandes marcas de alguém que foi transformado pelo Evangelho, a integridade. Se você olhar comigo no verso 5 ainda, Paulo diz que você deve trabalhar com sinceridade de coração. Uma outra forma de dizer isso é você trabalhar com integridade. O Evangelho transforma você de tal forma que você passa a buscar de maneira absoluta e meticulosa a honestidade e a confiança no seu trabalho. Faz com que você busque o certo para a glória de Deus. Faz com que você não se atrase. Faz com que você esteja no trabalho o dia inteiro. Faz com que você não roube do seu patrão ou da sua empresa. Aliás, muitas pessoas roubam do seu empregador sendo preguiçosos. Não roubam pegando dinheiro lá do caixa, mas roubam sendo preguiçosos, não fazendo aquilo que deveriam estar fazendo. E as palavras do verso 5 e do verso 6, elas saltam os nossos olhos, porque ela nos lembra: vocês estão fazendo para Cristo. E isso deve elevar o padrão de qualquer funcionário. Isso deve elevar o padrão de qualquer pessoa que presta um serviço, que exerce autoridade ou que está sob autoridade, porque Paulo diz: o Evangelho abre os seus olhos para você perceber que você está trabalhando primariamente não para a sua empresa, não para o seu patrão, não para o governo, mas para Cristo. E se você está trabalhando para o próprio Cristo, você deve caminhar em integridade, porque o teu patrão pode não ver, mas o Cristo para que você trabalha, ele vê. Percebe? O Evangelho deve abrir os teus olhos para essa nova realidade, de que você não faz por você mesmo, você não faz porque alguém está olhando. Ele coloca isso aqui no versículo 7, no versículo 6, mas você faz porque você está trabalhando primariamente para o próprio Deus. Não existe trabalho secular e trabalho espiritual. Todo trabalho feito para Deus é um trabalho para Deus, e que deve ser feito com total integridade. Queridos, é importante falar sobre esse tema, porque nós vivemos na cultura da desonestidade. A cultura brasileira, infelizmente, é a cultura do se dar bem acima de qualquer coisa. É a cultura do que importa é ganhar. É a cultura do não importa se eu terei que passar por cima de alguém, não importa se eu terei que usar no mínimo uma ética duvidosa, não importa se eu vou ter que ser desonesto. Faz parte da nossa cultura você querer se dar bem. O jeitinho brasileiro te empurra para a desonestidade, para a falta de integridade.
Se você puder trabalhar menos e ganhar mais, ótimo, vá por esse caminho, ainda que seja um caminho desonesto. Se o pai receber o que você recebe e trabalhar menos ou enganar no trabalho, vá por aí. É assim que a cultura nos empurra para isso, para a desonestidade. É a cultura de: se você vai no cinema, estudante paga meia, pague meia, ainda que você não seja estudante. Não é essa a nossa cultura? Falsifique carteirinha de estudante. Vai lá, me dá nem pede carteirinha. Então apenas minta. Só fale que você é estudante, precisa de comprovação. É a cultura do se dar bem. É a cultura da falta de integridade. E o que Paulo propõe para aquela igreja é o seguinte: olha, o que você faz, a profissão que você exerce, tanto você que está liderando, quanto você que está sendo liderado, lembre-se bem, primariamente, que você trabalha para o próprio Deus, o Deus que sonda corações, o Deus que conhece cada um aqui, o Espírito Santo que nós mandamos aqui, que é presente, o Deus onipresente, é para Ele que você trabalha. E o Evangelho, ele abre os teus olhos para essa realidade. Meu Deus, eu trabalho para o próprio Deus. Você não trabalha para Petrobras, você não trabalha para o mundo, você trabalha para o próprio Deus. Por isso você precisa caminhar em honestidade. Queridos, quantos de vocês talvez não estão sendo desonestos no exercício da profissão? Entenda muito bem, tá? Não existe mais desonesto ou menos desonesto. Não existe área cinzenta, não. Ou é certo ou é errado. E quantos de vocês talvez estão apresentando um trabalho que talvez é aprovado no contexto mundano, um trabalho que até mesmo no contexto sem Cristo, os até mesmo irão aplaudir, mas que o próprio Cristo está reprovando? E Paulo está lembrando aquela igreja: olha, o trabalho que é feito aqui é feito primariamente para Ele. Essa é a visão do Evangelho acerca do trabalho. Ainda sobre integridade, sabe qual é o grande problema da integridade, queridos? É que você perde a referência. Quando você começa a negociar algumas coisas do teu trabalho, você começa a perder a referência do que é certo e do que é errado, porque você passa a se acostumar com o errado. O errado se torna o certo e o certo se torna errado. Você perde o referencial. Na teologia nós chamamos isso até mesmo de consciência cauterizada. Porque quando você começa a caminhar em caminhos tortuosos, você se esquece e perde a referência daquilo que é correto. Quando o cara começa a caminhar com a sonegação do imposto, talvez no começo é difícil, no começo às vezes perde fica a consciência pesada, no começo fica difícil, o cara está num domingo ali, porque ele sabe que está errado, papá, mas se ele faz isso corriqueiramente, ele perde completamente a referência do que é certo e do que é errado. Esse é o problema da falta da integridade. E quantos aqui se perderam no caminho? Na pressão do trabalho, na pressão do sistema. Talvez está todo mundo te levando para lá e você esqueceu de firmar o seu pé em Jesus e lutar por aquilo que é certo. Um outro problema da falta de integridade, eu estou acabando esse ponto, é que quando você caminha em desonestidade, você perde o direito de ser ouvido. Como seria a reação se a pessoa com quem você trabalha aparecesse aqui hoje para cultuar a Deus e visse você e não soubesse que você era um cristão e faz parte de uma igreja? Qual seria a reação dela? Seria: uau, agora eu entendi, tudo fez sentido agora. Por isso que ele age assim, assim, assado. Por isso que o linguajar dele é diferente. Agora tudo se encaixou. E a pessoa simplesmente está com vontade de acabar o culto e vir dar um abraço em você e falar: cara, que legal que você está aqui. Ou será que seria o contrário? Será que seria a pessoa olhar e falar: aquele cara aqui, será que ele sabe o que está fazendo aqui? Será que ele tem noção? Ele está cantando as músicas? Como assim? Não estou falando. Será que ser cristão é isso então?
E a pessoa, ao invés de acabar e dar um abraço, ela quer acabar e correndo daqui. Porque aqui não vai ser lugar para ela. Porque pessoas que fazem o que você faz e está aqui, uma total hipocrisia, não faz sentido. Percebe, queridos? Paulo está abrindo os olhos daquela igreja e dizendo: olha, importa o que vocês fazem, é importante, os detalhes são importantes, as pequenas coisas são importantes, porque você faz para o Senhor. Queridos, entendam muito bem, o contexto do seu trabalho é o seu maior campo missionário, porque através da sua conduta, da sua postura, do seu linguajar, do seu agir, você vai conquistar o direito de ser ouvido, ou o contrário, ou perder o direito de ser ouvido, porque o que você falar, aquele cara não te escuta, porque você é como ele, ou em alguns casos você é melhor como ele. Eu creio então que Paulo ele quer falar para aquelas pessoas que trabalham, que exercem suas profissões. Ele quer mostrar como que o Evangelho direciona elas para de fato fazer o que fazem para a glória de Deus. Talvez alguns vão caminhar em arrependimento, se arrepender das suas atitudes, se arrepender de suas hipocrisias. Mas que bom, porque essa é a maravilhosa graça. Mas alguns vão dizer: Tiago, mas se eu caminhar em integridade, eu vou perder esse negócio. Mas Tiago, talvez se eu caminhar em integridade, eu vou colocar o meu emprego na corda bamba aí, eu vou entrar talvez numa situação de risco. Então entre em uma situação de risco para a glória de Deus. Tiago, mas se eu não utilizar uma ética duvidosa, eu não vou ganhar um argumento, eu não vou subir na empresa, eu não vou para tal direção, para estar lá. Quando você compreende o Evangelho, o seu coração é despertado para viver para a glória de Deus, custe o que custar, sabendo até que Deus honra aqueles que o honram. Olha o verso 8: porque sabendo bem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Talvez a recompensa de você colocar sua cabeça no travesseiro, estar em paz com Deus, porque naquilo que você pode honrar, você tem honrado, não há recompensa maior do que essa. Tiago, mas isso é muito difícil, você não sabe o que está falando, você é pastor, você não trabalha. Sei sim. Acontece muito isso, né? Porque vamos fazer exemplo analógico. Você trabalha com o quê? Eu sou pastor. Ah, mas você não trabalha? Não, só fico orando o dia inteiro, e olhando para o céu. Eu sei que é difícil. Eu sei que no seu trabalho, algumas vezes você é colocado numa situação onde o errado parece ser melhor, parece ser mais fácil. Eu sei disso. Deixa eu contar uma história. Já contei na igreja, acho que uma ou duas vezes essa história, mas a igreja cresceu bastante. Muita gente não ouviu essa história, vou contar de novo. E vou contar mais vezes ainda, que é uma boa ilustração. Eu lembro que no meu tempo de seminário, eu trabalhava para me sustentar no seminário, de tempo integral, custava muito dinheiro, eu não tinha condições, a minha igreja me ajudava com muito pouco, meus pais não podiam me ajudar por falta de condições também, então eu limpava a piscina. Agora conhece essa história da limpeza da piscina. Eu aprendi a limpar a piscina, então eu me banquei durante o seminário, ou melhor, Deus me bancou durante o seminário através do trabalho das piscinas. E eu lembro de limpar 2 vezes por semana, segunda e sexta, ou segunda e sábado, era meu trabalho, demora em média 1 hora por dia para limpar uma piscina. Eu lembro que eu tinha, acho que 7 ou 8 piscinas para limpar. Uma das piscinas era do reitor do seminário, do diretor do seminário. O cara manda meu professor até, de várias matérias. Eu limpava a piscina dele, e dava aquela caprichada extra, aquela piscina dele, sabe como é, né? Professor, nota, essa relação, você sabe muito bem como é que funciona, né? E eu lembro bem que um dia, era uma segunda-feira, eu fui limpar a piscina dele, estava muito suja, eu decidi limpar, a gente chama de limpar drenando, limpar jogando água fora, né? E à medida que eu limpava jogando água fora, eu tinha que repor essa água, então eu já ligava na mangueira, deixava repondo e limpava a piscina. E normalmente vai mais água do que entra, então eu acabava de limpar, ia limpar outras piscinas do condomínio e depois eu voltava só para desligar a torneira, porque ia
encher novamente a piscina até o nível ideal. Naquela segunda-feira eu esqueci de desligar a torneira. Então deixei ligada a torneira, limpei, fui limpar outras piscinas, depois fui para o quarto, fui descansar, era minha folga, segunda-feira, no seminário, fui jantar à noite, fui estudar, fui dormir, acordei no dia seguinte, fui tomar café, fui estudar a manhã toda. Na hora do almoço, terça-feira, hora do almoço, eu termino de almoçar, levanto para levar o meu prato lá no lugar onde eu levar os pratos. Quando eu olho, eu vejo quem? A esposa do reitor do seminário. E quando eu olho para ela, eu lembrei na hora do que? Da piscina. E na hora eu vi a memória de que eu tinha esquecido de desligar a torneira na casa dela. Então eu vejo ela na minha direção, o que eu faço? Né? Como bom seminarista, eu mudo de direção. Do outro lado, eu pego o caminho um pouco maior, mas vou até a outra ponta lá, deixo meu prato, se ela me vê, certo? Mas quando eu deixo meu prato, estou virando para sair, ela aparece atrás. Acho que ela se teletransportou de lá para cá, ela apareceu atrás de mim. E ele do lado me disse: Tiago, o que aconteceu com a minha piscina? E eu fiz aquela cara de: o quê? Não sabia de nada. E ela falou assim: a piscina encheu, transbordou a minha casa, a minha varanda, porque a piscina era mais alta, encheu a piscina e vazou para minha casa, encheu a minha varanda, chegou a entrar um pouco de água em casa. O que aconteceu que vazou para a piscina? E eu: não sei o que aconteceu. E a conversa ficou meio estranha, a conversa. Eu virei e eu saí. Naquela hora, eu fui desafiado a caminhar em integridade. Claro que foi um erro meu, mas o mais sensato, o mais cristão era obviamente assumir os meus erros, assumir talvez o prejuízo, e ser sincero, caminhar em sinceridade, honestidade e integridade naquela relação, mas eu não fiz. Eu peguei, falei que não sabia de nada e fui embora. Enquanto caminhava no quarto, eu me peguei tentando melhorar a história. Acho que isso é o pior mentiroso, é assim, tentando melhorar a mentira, não é não? Eu me peguei tentando melhorar aquela história, aquela mentira. Cheguei a cogitar de falar para Artemis na época que eu tinha desligado a torneira, mas talvez alguma criança passou e ligou. Olha que eu vou botar para as crianças inocentes, né? Mas não sei se é melhorar ou piorar a mentira, né? Mas o que eu passei naquele dia é o que vocês passam. Era o reitor, era meu professor. Como é que eu ia lidar com essa situação? Eu achei que o caminho seria integridade, seria mentira e seria desonestidade. E aí naquela tarde eu tive que ser confrontado pelo Espírito Santo. E tive que tomar coragem para ir até o escritório dele e até a casa dela. Ele estava no escritório e ela em casa, a confessar o meu pecado, a pedir perdão, a assumir o meu erro, a assumir talvez o prejuízo, se teve algum tipo de prejuízo, e estar disposto a perder aquela piscina, se necessário fosse. E estar disposto a comprometer o meu sustento, que eu precisava daquela piscina. Talvez eu devesse estar disposto a receber uma prova mais difícil de hebraico, não sei, pode acontecer, né? Ele piorar a minha prova. Mas o certo é certo, ainda que ninguém faça. E o errado é errado, ainda que todo mundo faça. E foi muito legal naquela tarde, quando eu dei lá, confessava o pecado, eu pedi perdão, eles me perdoaram. Graças a Deus, eu continuei trabalhando para eles até o fim do meu curso e com boas notas na matéria dele, pela graça de Deus, tá bom? Mas eu sei como é difícil, muitas vezes você, no contexto de trabalho, caminhar em integridade. Mas você precisa crer no Deus perfeito que escreveu a sua palavra, que diz que você deve honrar, não a troco de algo, pelo contrário, a troco de nada, mas honrá-lo. E o melhor caminho sempre é obedecer e cumprir com a vontade de Deus. Já estou acabando, queridos, para finalizar. Último ponto. Paulo coloca aqui nesse texto que a submissão aos seus superiores é igual à submissão a Cristo. Verso 5, verso 6 e verso 7, ele trabalha essa correlação com as autoridades terrenas,
à luz da autoridade divina que é o próprio Jesus. Para fechar, isso nos ensina que se você tem dificuldade em lidar com a autoridade, não se esqueça que Cristo é a autoridade final. E se você tem algum tipo de ódio, ou pedido difícil, ou contexto difícil no seu trabalho, e você faz pouco caso disso, e você enrola, e você não faz, e você engana, como que você lida com as ordens e pedidos difíceis que vêm da parte do próprio Deus? A ideia de Paulo aqui é: honre os seus superiores como você honra Cristo. Opa! Porque se você não está honrando os seus superiores, aqueles que estão acima de você, você não tem feito de fato um bom trabalho, com excelência, isso pode ser um sinal de que a tua vida cristã não está legal. Porque esse é o contexto. Honre os seus superiores como você honra Cristo. E se você não está honrando aqui, será que você está honrando aqui? Ou por mais que você ache que você está honrando aqui, você não está. Porque se a Bíblia diz que todo trabalho é um trabalho de Deus, e deve ser feito para a glória de Deus, e você não está fazendo como deveria fazer, no fim, isso é um problema que está apontando para o próprio Cristo. Porque se você reclama das ordens difíceis, das tarefas difíceis que você tem que desempenhar no seu contexto de trabalho, como que você lida com as ordens difíceis que vêm do próprio Deus? Porque no final, às vezes, só está apontando que você tem um problema de autoridade, não com o teu chefe, mas com o chefe do teu chefe, que é o próprio Jesus. E Paulo coloca aqui que aqueles que estão acima, eles devem exercer autoridade como Jesus exerce a autoridade. Aqueles que devem lidar com aqueles que estão abaixo, como Jesus lidou com todos nós que estamos abaixo dele, com graça, com justiça, com dignidade. Esse é o contexto apresentado aqui nessa passagem. Um comentarista, Tilman, acerca de Efésios, olha o que diz, que interessante: que embora nessa passagem não haja uma crítica explícita à escravidão, o nível de maturidade e reciprocidade que se presume existir entre o Senhor e o servo produz uma atmosfera na qual teria sido difícil a sobrevivência da escravidão, caso os conselhos da passagem fossem seguidos rigorosamente. Porque esse é o Evangelho. O Evangelho faz de você o melhor funcionário da empresa, não como um fim em si mesmo, não porque você quer apenas os benefícios de ser um bom funcionário, a promoção, o aumento, o status, nada disso, mas te coloca uma posição de destaque porque você faz para o próprio Deus, com alegria. Você não enxerga as ordens dadas como um peso, você enxerga uma oportunidade de Deus trabalhar no teu coração e fazer com alegria. Te faz um funcionário, um patrão honesto, justo, que trata com justiça, com dignidade, com amor, com respeito, com reverência. Dessa forma que Deus quer que eu e você enxerguemos as relações trabalhistas, com essa mente do Evangelho. Meu desejo e minha oração, queridos, é que todos vocês que exercem autoridade ou que estão debaixo da autoridade, todos vocês que trabalham ou que vão trabalhar, possam ir com essa lente do Evangelho, de um coração transformado por Jesus, com desejo de caminhar em integridade, em excelência, em honestidade, com a ética do reino dos céus. Que ainda que a profissão diga que isso é certo, mas se vai prejudicar alguém, eu não vou fazer, porque meu compromisso não é com a minha profissão primeiramente, meu compromisso é com o próprio Deus. Meu compromisso não é com o meu patrão, meu compromisso é com o próprio Deus, de honra, de respeito e de serviço. O nosso desejo, o meu desejo, é para que Jesus Cristo possa conduzir cada um de vocês amanhã, de manhã. E para que a gente possa ter missionários espalhados pela cidade,
vivendo a ética, o valor do reino de Deus nos seus contextos, para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos orar, basta que Deus feche os olhos. Dedique um tempo de oração, você e o Senhor. Talvez você está desempregado. A tua oração deve ser: Senhor, me dá um emprego para que eu possa viver essa realidade. Mas se o Senhor te der, honre a Deus e vá para o seu novo trabalho com essa ética do Evangelho, com essa lente do Evangelho. Para você que está trabalhando, para você que talvez exerce autoridade, a pergunta que eu te faço é: aqueles que estão debaixo de você conseguem ver Jesus Cristo nas suas ações? E ainda que eles não conheçam a Cristo, eles podem perceber diferença no seu trato, na sua fala, no seu respeito, na sua justiça, na sua misericórdia e graça com as pessoas. Ore por isso. Para você que está debaixo da autoridade e responde a alguém, a uma empresa, peça para que Deus fortaleça você, te ajude a caminhar em integridade. Peça para que Deus abra os teus olhos e que você consiga perceber como que teu trabalho pode ser o próprio trabalho de Deus, agindo através de você, no teu contexto. Senhor, abre os nossos olhos. Talvez assim como o Senhor abriu os olhos daqueles leitores primeiros da carta de Efésios, que ao serem confrontados pela Tua Palavra, mudaram de postura. Não uma mudança motivada por receber algo, não uma mudança motivada pela religiosidade, não uma mudança motivada apenas para receber algo em troca do Senhor, não. Uma mudança motivada pelo amor ao Senhor. Para que hoje à noite aqui o Teu Santo Espírito mude corações, mude visões aí do trabalho, mas que essa mudança, ela seja uma mudança a partir do Evangelho. Para que essa mudança seja uma mudança a partir do entendimento da Tua graça, do Teu amor, sem esperar nada em troca. E sabendo, Deus, que quando a gente caminhar para distante desse padrão, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar e nos trazer de volta. Deus, tem alguém aqui hoje que tem, de alguma forma, no seu trabalho, ao desempenhar a sua profissão, não tem feito muitas vezes com dignidade, se de alguma forma tem abusado de artimanhas humanas e sujas muitas vezes, de desonestidade, de falta de ética, Senhor, abre os olhos dessa pessoa, da forma que só o Senhor sabe fazer, a convence do pecado dela. E ao mesmo tempo, Deus, ministra graça e perdão a esse coração, para que todos nós aqui, Deus, possamos nos encontrar com o Senhor e querer viver a realidade das nossas profissões para a Tua honra e para a Tua glória, para que a gente possa botar nossa cabeça no travesseiro, tranquilo, em saber daquilo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós, em nosso contexto de trabalho. Deus, talvez os trabalhos aqui, de todos aqui, talvez seja o maior campo missionário que nós temos aqui nessa igreja. Quantas pessoas que trabalham com a gente não têm a mínima ideia de quem é Jesus, ou talvez têm visões totalmente distorcidas e erradas acerca de Jesus e da igreja. Em nome de Jesus, Deus, usa cada um, para que cada um, Deus, seja essa carta viva do Teu Evangelho, na forma de falar, na forma de agir, na excelência, não se destacar pela forma como faz bem o seu trabalho, como é justo, porque abraça a justiça do Senhor, abraça toda a graciosidade que vem do Senhor. Opera essas características em nossos corações, essas características, para que o Senhor, para que as pessoas vejam o Senhor em nós, e para que a gente possa conquistar o direito de ser ouvido no nosso trabalho.
quando nós abrimos a nossa boca e falamos de Jesus Cristo. Cuida de nós, Deus, por favor. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor.